Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Aeroporto Internacional John F. Kennedy fervilhava como uma colmeia. Alto-falantes anunciavam mensagens monótonas enquanto viajantes apressados deslizavam pelos pisos polidos, com suas malas rolando atrás deles. No Terminal 4, uma atmosfera de expectativa se misturava com entusiasmo. Alguns partiam para férias, outros para viagens de negócios, e alguns poucos, sem saber, estavam prestes a presenciar um evento que interromperia sua rotina diária. Marcus Jefferson, um piloto de 38 anos, caminhava calmamente em direção ao portão de embarque. Seu uniforme impecável ostentava as marcas de anos de experiência, medalhas de aviação gravadas em seu arquivo, horas de voo acumuladas ao redor do mundo e uma compostura que salvara vidas em situações que a maioria das pessoas nem sequer conseguia imaginar. Mas hoje, sob o uniforme, ninguém via nada além de mais um piloto, e mais importante, ninguém sabia a verdadeira identidade de Marcus. A poucos metros de distância, a comissária de bordo Vanessa Thompson ajustava seu uniforme com precisão. Seu semblante exalava uma confiança extrema, quase arrogante. Durante anos, ela aprenderá a impor sua autoridade no avião, a corrigir passageiros e a julgar aqueles que considerava inferiores. Quando seus olhos encontraram os de Marcus, uma reação instintiva a dominou. Ele era negro, jovem e usava um uniforme que ela considerava, no mínimo, surpreendente. Sem pensar, ela o julgou e decidiu que ele não estava à altura da responsabilidade que lhe cabia. Há outro piloto que não deveria estar aqui, ela pensou com um sorriso malicioso nos lábios, enquanto sua mente já planejava como colocá-lo de volta em seu lugar diante dos passageiros. Marcus, por sua vez, não demonstrou nenhuma emoção. Ele havia aprendido a ignorar julgamentos precipitados. Mas o que ele ainda não sabia era que aquele encontro transformaria cada movimento seu em uma lição que Vanessa jamais esqueceria. Pois Marcus Jefferson não era apenas um piloto, ele era um ex-piloto de testes da Força Aérea, um herói condecorado por missões perigosas e um membro influente do Conselho Nacional de Aviação, uma autoridade capaz de mudar a carreira de qualquer tripulante com um único gesto. Conforme Vanessa se aproximava, sua arrogância quase palpável, Marcus ajustou suas luvas brancas e respirou fundo. O mundo ao redor parecia suspenso. Aquele voo aparentemente comum estava prestes a se tornar o cenário de um confronto inesperado. Um confronto que revelaria a Vanessa o quão perigosamente equivocados poderiam ser seus preconceitos. Os passageiros começavam a embarcar. O silêncio do corredor de embarque foi preenchido pelo murmúrio da multidão. E no momento em que Marcus pisou no avião, uma onda de tensão percorreu o ar. O que ninguém sabia ainda era que a história daquela cabine abalaria o ego de Vanessa, mudaria o rumo de sua carreira e deixaria todos sem palavras. Marcus Jefferson aproximou-se do portão de embarque, seu crachá brilhando sob as luzes fluorescentes. Os passageiros já aguardavam, alguns conversando, outros absortos em seus celulares. Tudo parecia normal, até que Vanessa Thompson entrou em seu caminho. Com licença, ela disse, franzindo a testa, tentando disfarçar seu espanto. Marcus olhou para ela, calmo, mas atento. Sim, ele perguntou com voz calma. Vanessa deu um passo à frente, imponente, com as mãos na cintura. Eu não achava que você pudesse pilotar um voo internacional. Sua sentença morreu num sorriso condescendente. Marcus o observava, impassível. Seus olhos brilhavam com uma autoridade serena. Você duvida das minhas habilidades? Ele perguntou sem agressividade, mas cada palavra pesava como uma martelada. Digamos apenas que, é surpreendente. Respondeu Vanessa, sem conseguir esconder o desprezo em sua voz. Sem que ela soubesse, acabará de desencadear uma reação em cadeia. Entre os passageiros, vários jornalistas e dignitários já notavam a tensão. E Marcus sabia exatamente como responder a essa arrogância, com compostura, precisão, e uma reviravolta que a surpreenderia. Ele deu um passo à frente, ajeitou o uniforme e sorriu levemente. Eu sou o capitão deste voo, senhora. Sua função é me auxiliar, não julgar. Vanessa empalideceu ligeiramente, mas não recuou. Ela achava que tinha vantagem. Ia colocar aquele piloto no seu devido lugar na frente dos passageiros. Bem, acho que alguns passageiros se sentiriam mais seguros vendo outra pessoa, disse ela, num tom traiçoeiro. Marcus inclinou a cabeça, seus olhos fixando-se intensamente nos dela. Meu nome é Marcus Jefferson. Sou piloto há 15 anos. Ex-piloto de testes da Força Aérea. Medalhista por missões de alto risco. E membro do Conselho Nacional de Aviação. Um silêncio se instalou. As palavras pareciam flutuar no ar.
Vanessa piscou, incapaz de esconder seu espanto. Cada sílaba era um golpe em seu ego. Os próprios passageiros se viraram, alguns cochichando, outros discretamente sacando seus celulares para registrar a cena. Vanessa sentiu as bochechas queimarem. Sua arrogância havia se desfeito em um instante. Ela havia humilhado alguém que não só podia respondê-la, como também poderia literalmente acabar com sua carreira com uma única palavra. Marcos deu um passo à frente e calmamente colocou a mão no ombro da jovem anfitriã. Sabe, senhora, é perigoso julgar antes de saber, mas nunca é tarde para aprender. Se a senhora quiser. Vanessa baixou a cabeça sem conseguir falar. O que ela havia interpretado como um simples choque de egos agora era uma lição de humildade que ela jamais esqueceria. O voo ainda nem tinha decolado, mas o verdadeiro poder de Marcus Jefferson já se fazia sentir. E Vanessa só então percebeu, tarde demais, que por baixo do uniforme de piloto se escondia um homem capaz de mudar uma situação num instante, e de transformar a sua vida para sempre. O avião estava pronto para o embarque final. Os passageiros ocupavam seus assentos, as malas eram guardadas e o motor zumbia suavemente na cabine. Vanessa, ainda atordoada com a revelação sobre Marcos, tentava se recompor, mas cada gesto parecia desajeitado, cada palavra hesitante. Comandante Jefferson. Ela começou com a voz trêmula. Marcos, sentado na cabine de comando, ajustou seus instrumentos com uma calma quase sobrenatural. Sua voz se elevou pelo intercomunicador, clara e autoritária. Vanessa, vamos repassar as instruções de segurança. Siga exatamente o que eu disser e tudo ficará bem. Vanessa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez, ela não estava no comando. Ela obedecia cada movimento controlado por Marcos, cada instrução proferida com uma precisão que não deixava margem para erros. Os passageiros, alguns atentos, outros absortos em seus celulares, começaram a notar a tensão em comum. Um murmúrio percorreu a cabine quando ouviram a voz de Marcos detalhando as medidas de segurança com rara confiança, pontuando com fatos impressionantes sobre situações de emergência que ele próprio havia enfrentado. Vanessa começou a entender que seu julgamento precipitado havia sido um erro monumental. Ela ainda se lembrava da cena no portão de embarque, da arrogância dele, das palavras condescendentes, e agora, via diante de si a competência de um verdadeiro mestre da aviação. Enquanto o avião taxiava em direção à pista, Marcos inclinou-se ligeiramente na direção dela através do intercomunicador. Vanessa, você pode aprender muito hoje, se prestar atenção. Ela assentiu com a cabeça, incapaz de responder de outra forma. O calor da humilhação percorreu seu corpo, mas em vez de raiva, ela sentiu uma mistura de respeito forçado e incredulidade. O sinal para a decolagem foi dado. Os motores rugiram mais alto, o avião ganhou velocidade e o nariz se elevou suavemente do chão. Pela primeira vez, Vanessa viu Marcos não apenas como um piloto, mas como um líder nato, alguém que sabia lidar com o estresse, o perigo e a autoridade com absoluta elegância. Enquanto o avião subia aos céus, Vanessa percebeu que acabará de se deparar com algo que jamais imaginara, um homem cuja competência, coragem e integridade superavam tudo o que ela pensava conhecer. Ela acabará de entender que julgar alguém pela aparência poderia ter um preço muito alto, e hoje ela estivera muito perto de pagar esse preço. E enquanto as nuvens se dissipavam abaixo deles, Marcos olhou por cima do ombro para ela, silencioso, mas claro em sua mensagem. A verdadeira autoridade não se demonstra pela arrogância, mas pela experiência e domínio absoluto. Poucos minutos após a decolagem, o avião atingiu sua altitude de cruzeiro. A cabine estava silenciosa, quebrada apenas pelo zumbido constante dos motores. Vanessa sentou-se ereta, tensa, com as mãos tremendo levemente. Ela sabia que havia subestimado Marcus Jefferson, mas o que ainda não sabia era que ele estava prestes a transformar esse erro em uma lição pública. Vanessa, disse Marcos calmamente, sua voz ecoando por todo o aparelho através do interfone. Gostaria que fizesse o anúncio de segurança de sempre. Como de costume. Vanessa respirou fundo, tentando disfarçar o desconforto, e pegou o microfone. Mas, no instante em que começou a falar, sua voz a denunciou. Os passageiros atentos perceberam imediatamente que algo estava errado. Senhoras e senhores, ela gaguejou. Marcos desligou o microfone delicadamente. Deixe-me mostrar-lhe. Ele falou com calma e uma autoridade natural que imediatamente impôs silêncio absoluto na cabine. Senhoras e senhores, eu sou Marcus Jefferson, capitão deste voo. Permitam-me relembrar as instruções de segurança, pois a segurança de vocês é minha prioridade. Agora, demonstrarei os procedimentos que vocês precisam conhecer. Com alguns gestos precisos e fluidos, Marcos demonstrou cada etapa,
apertar os cintos de segurança, os coletes salva-vidas, as saídas de emergência. Os passageiros ficaram fascinados. Alguns pegaram seus celulares para filmar ou fazer anotações, impressionados com seu profissionalismo e calma inabalável. Vanessa sentiu o rosto corar intensamente. Aquele que ela considerava um piloto comum revelou-se um mestre da aviação, capaz não só de voar com perfeição, mas também de cativar e orientar todos ao seu redor. Ela acabará de se fazer de tola diante de dezenas de passageiros sem sequer perceber. Veja bem, Vanessa, Marcos disse, colocando o microfone ao lado dela. A competência não se mede pelo julgamento imediato, nem pela capacidade de humilhar alguém. Ela se demonstra em ações, autocontrole e respeito pelos outros. Ela baixou os olhos, incapaz de responder. Cada palavra que Marcos dizia era uma lição de humildade que ela não podia ignorar. Pela primeira vez, ela entendeu que sua arrogância e preconceito não só eram injustificados, como também representavam um perigo para sua própria credibilidade. Conforme o voo prosseguia, Vanessa percebeu que precisava trocar de roupa. E sob o olhar calmo e firme de Marcos, ela sentiu que aquele momento marcaria uma virada em sua carreira e em sua percepção dos outros. O que ela ainda não sabia era que Marcos havia planejado uma última reviravolta antes mesmo do voo pousar, uma jogada que selaria definitivamente a sua lição. O avião se aproximava de Los Angeles. A luz do sol filtrava-se pelas janelas, projetando reflexos dourados na cabine. Vanessa, em silêncio, observava Marcos trabalhar no cockpit com uma precisão e calma que lhe deixavam pouco espaço para manobrar. Ela estava completamente impressionada. De repente, Marcos pegou o microfone para um último anúncio antes do pouso. Senhoras e senhores, agradeço a atenção e a colaboração de todos. Gostaria de compartilhar algo antes de aterrissarmos. Vanessa franziu a testa. O que ele estava planejando? Sei que alguns de vocês me julgaram à primeira vista. Marcos começou com a voz calma, mas firme. Ele fez uma pausa e o silêncio na cabine tornou-se quase palpável. Meu nome é Marcos Jefferson. Sou um ex-piloto de testes da Força Aérea, condecorado por minhas missões de alto risco. Atualmente sou membro do Conselho Nacional de Aviação e supervisiono o treinamento de todos os pilotos comerciais do país. Um murmúrio percorreu a cabine. Os passageiros trocaram olhares de espanto, alguns sussurrando, "Isso é incrível!" Ou, "Não acredito!" Vanessa sentiu as mãos suarem. Sua arrogância, sua condescendência, seu julgamento precipitado, tudo desmoronou num instante. Ela havia humilhado um herói, e agora o mundo inteiro, ou pelo menos todos os passageiros, tinha testemunhado tudo. Marcos prosseguiu com um tom comedido mas penetrante. Esta lição não é apenas para passageiros, mas também para aqueles que pensam que julgamentos precipitados ou discriminação podem ser tolerados. Vanessa, você tem uma oportunidade hoje, aprender que a verdadeira autoridade e o verdadeiro respeito são conquistados por meio de ações, não de aparências. Vanessa baixou a cabeça sem conseguir falar. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de raiva, mas de compreensão e vergonha misturadas com admiração. Ela acabará de entender que sua arrogância havia sido perigosa e que sua atitude poderia ter custado caro a alguém que ela havia julgado injustamente. Durante o pouso, cada movimento de Marcos foi preciso e perfeito. O avião tocou o solo suavemente e aplausos irromperam na cabine. Vanessa se sentiu minúscula, mas, ao mesmo tempo, algo estava mudando dentro dela, um profundo respeito e a determinação de nunca mais julgar precipitadamente. Ao desembarcar do avião, Vanessa se virou para Marcos. Eu sinto muito, por tudo. Marcos sorriu levemente, seu olhar gentil, porém firme. Nunca é tarde para aprender, Vanessa. Lembre-se apenas de que por baixo da superfície, muitas vezes há muito mais do que se vê à primeira vista. E enquanto os passageiros desembarcavam do avião, Vanessa sabia que aquele dia ficaria gravado em sua memória. Uma humilhação que se transformou em uma lição de vida, um confronto que revelou que a verdadeira grandeza nunca é medida pela cor da pele ou pela arrogância, mas sim pela competência, coragem e integridade.